Olá, meus amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Que o eterno Criador dos céus e da terra nos abençoe grandemente nesse novo estudo. Eu estou colocando aqui como curso do canal, pois me pediram esse estudo sobre Herodes. Então temos o tema intitulado Herodes e os Herodianos. Então vamos ver sobre Herodes e os Herodianos. Eu foquei aqui Herodianos porque existia essa família ou essa classe de pessoas. E sobre esse tema temos também um subtítulo: Falso Rei dos Judeus e Modelo de Antimessias, se referindo a Herodes. Por que desse estudo? Porque muitas pessoas, quando escutam falar em Herodes, só pensa realmente em um único rei ou no máximo dois. Porém, existiam vários Herodes. Então esse estudo é para entenderem quem eram os Herodes biblicamente e por que o rei Herodes é um modelo de antimessias que muitos desconhecem. Então vamos ao curso. Quem eram os Herodianos? Os Herodianos eram um partido político que apoiava a dinastia de Herodes, que reformou o templo de Jerusalém. Entre eles, familiares, pessoas próximas e soldados. Então temos que os Herodianos eram um partido político formado por familiares, pessoas próximas dos Herodes. Entre eles, irmãos, filhos de Herodes o Grande, que vamos ver logo depois, e cônjuges, pessoas que se casavam com seus familiares. Eles seguiam a mesma linha de pensamento do partido, por isso eram conhecidos como Herodianos. Eles eram descendentes de edomitas ou idumeus e pagãos, porque o próprio Herodes o Grande, que foi até visto como Messias para alguns em Jerusalém, ele era descendente de Edom. Sabemos que Edom é a descendência de Esaú, que originou boa parte dos árabes e muçulmanos. Então temos que o rei Herodes era um edomita ou idumeu, porém era visto como judeu. Estão entendendo? Lembram dos vídeos no canal sobre a dupla cidadania do anticristo, a possibilidade do antimessias ter dupla cidadania, ser muçulmano com uma capa judia? Eis aí o exemplo de antimessias, o falso rei dos judeus, Herodes. Por ser idumeu, ele mostrava uma capa judia, mas não era judeu de fato, mas edomita. Estão entendendo? Não era uma seita como alguns propõem, mas favorecia um estado judaico político e não conforme as escrituras. Então temos que em 1948 foi realmente e novamente reerguido o Estado de Israel. Mas politicamente, lógico que o eterno Criador favorece e permite que essas coisas aconteçam para se cumprir as escrituras sagradas. Porém, o eterno Criador detesta quem divide a cidade de Jerusalém e Israel, pois verdadeiramente a cidade de Jerusalém, como todo o país ou nação de Israel geograficamente, pertence aos israelitas. Mas vejam que, mesmo naquela época, há aproximadamente 2000 anos atrás, foi fundado o Estado judeu, um Estado judaico político. Por quê? Porque a partir do momento que Herodes reformou o segundo templo, ele ganhou a simpatia dos judeus do Reino do Sul de Israel. E muitos fariseus foram apontados por ele para continuar o serviço do templo. Consequentemente, esses fariseus e saduceus
eles apoiavam os herodianos e o próprio Herodes ali como rei dos judeus. Esse Estado judeu era liderado por Herodes, que governava sob o governo romano. Ou seja, Herodes foi apontado pelo próprio Império Romano, ou pela sexta cabeça da besta que operava naquele tempo. Lembram do estudo das 7 cabeças da besta? Que cada cabeça foi um império, correspondia a um império? Então temos que, naquele tempo, operava a sexta cabeça da besta, que era o Império Romano. E o Império Romano, devido a Herodes o Grande ter feito várias obras, realizado várias obras politicamente entre cidades e províncias, ele foi nomeado o líder ou rei dos judeus ali em Jerusalém pelo governo romano e ficou encarregado de governar aquele povo. E como já tinha dito, os fariseus e saduceus apoiavam os herodianos como partido por causa do templo. Então, os herodianos, além de ser um povo de descendência edomita de Esaú, eles eram um partido político e tinha como base a reconstrução e reforma do templo de Jerusalém, ganhando assim simpatia e espaço para governar e ser aceito, recebido pelos próprios judeus, em destaque os fariseus e saduceus. Quero dizer que os herodianos, eles tentaram impor uma teocracia. O que é teocracia? É um governo teológico, como que fosse um governo onde Deus governa, onde Deus reina teologicamente. Herodes sendo o Messias, por causa da reforma do templo e popularidade entre os fariseus e saduceus. Temos essa nota na obra ou livro Adversis Homines Aereses. E, segundo Flávio Joséfos, ele era tido como Messias, o próprio Herodes. Porém, sabemos que, além de ser um falso Messias, ele era um falso rei dos judeus, porque ele não foi estabelecido pela ordem dos sacerdotes Sadoc, que consagrava os reis descendentes de Davi para reinar sobre Jerusalém. Ele foi nomeado pelo Império Romano e não vinha da linhagem do rei Davi, ou seja, era um falso rei dos judeus. Porém, devido à construção e reforma do templo, ele foi tido como Messias para alguns. E os herodianos sempre tentavam impor essa teocracia, onde Herodes era o Messias, devido à restauração do templo. E o que hoje escutamos por aí dos judeus ortodoxos, dos fariseus e saduceus atuais, quero dizer que os fariseus estão na classe de judeus ortodoxos que até usam a Torá, mas esperam um Messias para a reconstrução do templo e uma nova era nesse mundo. Um Messias terreno, muito importante politicamente e para o mundo, trazendo a paz com a reconstrução do terceiro templo. Os saduceus estão na classe daqueles judeus ortodoxos que acreditam na Cabalá. Embora isso não seja claro para muitos, a Cabalá é um misticismo judaico que crê na reencarnação, no espiritismo, em outras palavras, com muitas coisas místicas, até de feitiçarias, onde provavelmente surgirá ou se valerá disto o falso profeta. Então essas duas classes ou essa descendência é vista hoje entre muitos rabinos, porém não é usado mais esses títulos de fariseus e saduceus, porque eram como denominações naquela época, formas de crer diferente
nas Sagradas Escrituras. E hoje também temos isto, porém não com esses nomes, mas eles continuam. E tenham cuidado com os fariseus e saduceus deste tempo. Aqui eu tenho alguns exemplos de mulheres herodianas: Berenice, Drusila, Herodias, Salomé. Essas 4 mulheres faziam parte da família herodiana, o qual vou citar no decorrer deste curso, e saberão onde elas se encontram na Bíblia. Agora vamos ver sobre a oposição que os herodianos faziam ao nosso Messias. Os herodianos e a oposição a Yahushua, mais conhecido como Jesus de Nazaré. Que oposição eles faziam ao nosso Messias Salvador? Temos que essa oposição ocorreu desde o nascimento do verdadeiro Messias, conforme está em Mateus, capítulo 2, versículo 16. E essa oposição iniciou com Herodes, como era conhecido, Herodes I ou Herodes o Grande. O seu nome, Herodes Magno. Ele reinou de 73 a.C. a 4 depois de Cristo. Por que essa oposição a Yahushua de Nazaré? Porque desde o nascimento, por ele ser rei, e não ser um rei legítimo dos judeus, mas apontado pelo Império Romano, ele fez oposição. Está ali registrado em Matitiarro, capítulo 2, versículo 16, quando ele ordena que persigam e matem todas as crianças até 2 anos de idade, porque ali ele já tinha descoberto que tinha nascido um rei, um verdadeiro rei dos Yahudim, porque ele em sua consciência sabia que não era o verdadeiro rei dos judeus. E a exemplo da besta e do falso Messias, ele mandou perseguir e matar, porque viu a possibilidade de ser destronado do seu trono. E em Marcos capítulo 3, versículo 6, nós temos escrito: E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então vejam aqui que os fariseus, junto com os herodianos, eles tomaram conselho, estudaram uma forma de matar o Messias de Nazaré, de se opor à sua vida. Então vejam que eles estavam ligados, eram muito próximos uns dos outros, tanto os herodianos como os fariseus. E para vermos o contexto completo, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então vejam que, como ele mesmo falou, aquela raça de víboras queriam a morte dele, e foram tomar conselho, foram planejar com os herodianos como poderiam matar. Estão vendo aqui a classe religiosa junto com a classe política? Porque eu coloquei no início que os herodianos, ou Herodes, era um rei, um falso rei dos judeus, e não era conforme as escrituras.
porque não era da linhagem de Davi, e eles não seguiam a Torá com o coração. Era só de fachada política, para poderem governarem sobre o povo. Então temos aqui que essa passagem nos mostra uma ligação muito forte entre os fariseus e os herodianos. E no livro de Marcos, ainda no capítulo 8, versículo 15, temos escrito: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O nosso Salvador, ele falou isso porque... Vamos ver agora no contexto inteiro. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então temos aqui que o próprio amado Salvador, ele fala da ligação dos fariseus com os herodianos. No versículo 13, quando temos que... e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E no versículo 14, os apóstolos, eles que se esquecem, ou se esqueceram de levar pão, alimento literal, para comerem naquela ocasião. Aí o eterno Messias, sabendo, conhecendo seus pensamentos, ele usa isto para mostrar uma outra coisa no sentido espiritual. Os próprios apóstolos acreditavam que ele estava falando sobre eles terem esquecido do pão, do alimento ali, naquela ocasião. Mas não era isso que ele estava se referindo. Ele se referia ao ensinamento e às ideologias, ideias dos fariseus junto com os herodianos. Infelizmente, no tempo atual, muitas pessoas estão indo por ideologias, ideias políticas e também religiosas dos rabinos, onde muitos rabinos ortodoxos são eles que ensinam a Torá a pessoas até, entre aspas, cristãs, sendo que deveria ser ao contrário, porque eles não creram no nosso Salvador, consequentemente não receberam o Espírito Santo. No dia do derramar do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no dia 50 da festa das semanas, da comemoração da festa das semanas, de Shavuot, como está registrado no livro de Atos, capítulo 2. Eles não receberam o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, para ensinar. Porém, atualmente, muitos cristãos messiânicos que creem no Salvador se submetem a esses rabinos que não creem no Salvador, a receberem suas interpretações da Torá, porque eles falam hebraico. E isso é um erro, porque eles não receberam o Espírito Santo. E aqui temos o nosso amado Salvador dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora vamos ver os herodianos com fariseus. No mesmo livro de Marcos, capítulo 12, versículo 13, temos escrito: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Então temos que, sempre que eram para resolver algum problema político na região que comprometia o governo ou status deles, eles recorriam aos herodianos, os fariseus, porque eram eles que governavam. Era um partido político sob a jurisdição de Roma. E vamos ver então dos versículos 13 ao 17 para termos aí o contexto completo. E enviaram-lhe
alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, não te importas com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus, o caminho de Elohim. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, e Yahushua, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Elohim o que é de Elohim. E maravilharam-se dele. Então percebam que eles, além de se maravilhar dele, no versículo 14, tinham uma concepção até verdadeira do mestre. Vejam que disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade, não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Elohim. Então eles tinham uma concepção correta do nosso amado mestre, do nosso amado Messias. Porém eram falsos. Eles falavam assim para poder interagir com ele e poderem tentar armar ciladas contra ele, porque o que eles prezavam era o poder político, o poder de governar sobre os outros, o poder de governo deste mundo. Então entendam porque os herodianos com fariseus eram amigos e próximos e tinham essa relação, porque eles só prezavam estar acima dos outros e tinham ali o seu governo comprometido por causa da presença do mestre, o verdadeiro Messias de Israel. Agora vamos ver com os saduceus, os herodianos com saduceus. No mesmo livro de Marcos, no mesmo capítulo 12, versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Eu não vou ler todo esse contexto, mas se tratava de uma outra armadilha para tentar pegar o mestre em algum erro teológico. Então temos que esses saduceus, junto com os herodianos, logo depois desse teste com os fariseus, eles, por não acreditarem na ressurreição, os saduceus não acreditavam em ressurreição, já os fariseus acreditavam, porém os saduceus não. Eles testaram o mestre nessa passagem, se você for ver o contexto, sobre a ressurreição. Porém, o mestre disse que eles não sabiam o que estavam falando, porque eles não tinham discernimento da Torá ou das passagens da Torá que falavam sobre ressurreição. E ali o mestre cita que o Elohim de Israel, o nosso Pai Criador, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos. Então entendam que, por esse motivo, os saduceus atuais são aqueles que acreditam na Kabbalah e na reencarnação, porque eles não acreditam em uma ressurreição física, mas são espíritas. Então tenham cuidado com o fermento e a sabedoria dos rabinos saduceus da atualidade. Agora vamos ver sobre Herodes o Grande. Conhecido como Herodes I ou Herodes o Grande, seu nome era Herodes Magno, como já falei anteriormente. Rei da Judéia de 39 a.C. a 4 depois de Cristo. Temos que, além de ser edomita, descendente de Esaú, ele reformou e reconstruiu o templo, o segundo templo de Jerusalém.
fez oposição ao nascimento do verdadeiro Messias, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então, como já vimos e conhecemos a história, foi isso que Herodes o Grande fez. Ele ordenou a matança de várias crianças até 2 anos de idade. Herodes o Grande foi pai de Herodes Antipas e também avô de Herodes Agripa I. Então já aqui temos 3 Herodes diferentes. Não é um único Herodes. Matou por ciúmes a Mariane, a esposa predileta, e 3 filhos. Morreu sendo comido por vermes. Então Herodes o Grande, aquele que eles tinham proposto a teocracia, ou como rei dos judeus, um falso Messias, para eles um verdadeiro Messias, por terem reconstruído o templo, reformado o templo, ele era um homem sanguinário. A exemplo dos muçulmanos radicais, da Jihad, eles matavam muitas pessoas. Matou sua esposa predileta, além de 3 filhos seus. Por que ele matou seus 3 filhos? Porque acreditava que eles conspiravam para tomar o trono dele. Porém teve o seu fim com a enfermidade, comido pelos vermes. Esse foi Herodes o Grande. Herodes I. Então não foi esse Herodes que esteve em cena quando o nosso amado Salvador já estava adulto. Então vejam que esse foi o primeiro Herodes. Ele morreu ainda quando o nosso amado Salvador estava no Egito, porque ele fugiu para o Egito. Agora vamos ver sobre um segundo Herodes, que se chamava Arquelau, Herodes Arquelau. Esse foi o filho primogênito, sucessor e mais desprezado de Herodes Magno. Quem foi Herodes Magno? Herodes o Grande. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Isso foi quando José, marido de Maria ou Miriam, recebeu em sonho a revelação de que Herodes já tinha morrido e eles podiam voltar, porém não voltaram para Belém. Foram para as regiões da Galileia, Nazaré, Netzarim, como é mais conhecido no hebraico moderno atual. Depois que Herodes o Grande tinha morrido, comido pelos vermes, se ergueu o primogênito de Herodes o Grande, Herodes Arquelau, como sucessor ao trono. Porém era o filho mais desprezado de Herodes o Grande, de Herodes Magno. E José, Maria e Yahshua foram para Nazaré em seu retorno. Temos que eles pretendiam voltar para Belém. Porém José, ao ouvir que Arquelau estava reinando lá na Judéia, ele não quis voltar e foi para Nazaré, com medo de ir para lá, pois eram homens sanguinários. E Herodes Arquelau reinou 10 anos, segundo Flávio Josefo, o historiador judeu, por nome também de Matitiarro, historiador muito conhecido e respeitado no mundo inteiro por suas obras literárias sobre a história do povo judeu. E devido à crueldade caiu em exílio por causa das queixas dos judeus, ou seja, Herodes Arquelau sofreu um impeachment praticamente por causa das queixas dos judeus. E ao mesmo tempo um dos seus irmãos conspirava contra ele diretamente em Roma para tomar o trono. Por isso Herodes Arquelau caiu em exílio e não seguiu até a sua morte reinando sobre Jerusalém. E quem foi quem conspirou contra ele? Herodes Antipas, o Herodes mais conhecido das Sagradas Escrituras,
dos dias do nosso amado Salvador e dos dias dos apóstolos. Ele era tetrarca da Galileia, desde 4 depois de Cristo a 39 depois de Cristo, e também governou a Pérea, uma outra província ali próxima da Judéia. Ele era tetrarca, essa nomenclatura, porque ele reinava sobre várias províncias. Eles dividiam a terra em regiões, geralmente 4 regiões, por isso tetrarca, porque ele não reinava somente em uma região. Irmão de Arquelau e filho de Herodes Magno, criminou Arquelau. Por isso que disse que ele já conspirava em Roma, e devido às queixas dos judeus, ele usou isso para tomar o trono de seu irmão Arquelau, Herodes Arquelau. Então Herodes Antipas subiu ao trono por conspiração, através de resultado de conspiração e de queixa do povo judeu, resultando assim no exílio de Herodes Arquelau. E no livro de Mateus capítulo 14, versículo 1 temos: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Yahushua. Então temos que aqui ele é chamado de tetrarca, porque politicamente ele não reinava só sobre uma região, mas sobre várias. E o antimessias, a exemplo de Herodes, reinará sobre várias regiões, a partir do momento que os 10 reis, os 10 chifres do dragão ou da besta, mencionados no livro de Apocalipse, deem o reino e o seu governo a ele, para que ele reine sobre várias províncias, a exemplo de Herodes. Porém Herodes reinou ali somente naquela região do Oriente Médio. Estão entendendo o falso rei dos judeus? O falso Messias? Eu sei que ainda não fizeram esse estudo mencionando esse exemplo de Herodes como falso Messias e falso rei dos judeus, o exemplo do futuro anti-Messias. Algumas pessoas podem ter percebido algo referente, mas ainda não vi esse estudo, e porque pedi um estudo focado em Herodes, eis aqui, em forma de curso, Herodes e os Herodianos, para que você faça a distinção de quantos Herodes existiram biblicamente e quem era cada um. Porém, segundo a linhagem deles, eles eram edomitas, descendentes de Esaú e não de Isaac. Por isso, falso rei dos judeus e falso Messias também, porque os herodianos tinham a ideologia de promover Herodes como Messias. E hoje, no tempo atual, os falsos fariseus, a classe política judaica, junto com a classe religiosa, também promoverá um homem a ser Messias, ou para que o povo veja como Messias. Porém, já sabemos que de Messias ele não terá nada, ele será um falso Messias. E muitos desses fariseus, ou aparentes judeus do tempo atual, eles não são descendentes de Isaac, mas são edomitas. Isso já é provado em exames de DNA, porque eles também são descendentes dos Casares, uma raça ariana. Porém, eu não vou falar sobre isso aqui, mas já é provado e eles não admitem isso e criam até um ódio, porque no DNA é provado que eles não possuem sangue de Abraão, Isaac e Jacó, mas são tidos como judeus ortodoxos, judeus que, entre aspas, detêm a interpretação da Torá. E, infelizmente, muitos seguem esses falsos judeus. Não quer dizer que todos sejam falsos judeus, pois há uma classe que reconhecerá o Messias verdadeiro no tempo final.
E Herodes Antipas casou-se em adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Ordenou a decapitação de João Batista, conforme Mateus, capítulo 14, versículo 10. Julgou o Messias, conforme Lucas, capítulo 23, versículo 8 a 12. Então temos que esse foi Herodes Antipas. Essas passagens já conhecemos. E assim temos no contexto de Lucas capítulo 23, dos versículos 8 a 12, o seguinte: assim que Herodes viu a Yahushua, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo. Por ter ouvido falar sobre sua fama, tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o questionava. Yahushua, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação, porque eles se viram do mesmo lado, contra o Messias, aquele que comprometia o reinado e o poder político deles. Porque o Messias é o verdadeiro rei dos Yahudim, dos judeus. Então temos que Herodes Antipas foi muito conhecido biblicamente por ser tetrarca, ser entre aspas o rei dos judeus e falso messias de alguns, porém era tido como messias para alguns, como salvador da pátria, reformando o templo. Ele casou-se em adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe, motivo pelo qual João Batista, o profeta, o denunciou, e por esse motivo foi digno de morte por Herodias, sua mulher, que também era esposa de seu irmão Filipe, porém casou-se em adultério com Herodes Antipas, lembrando que Filipe também era filho de Herodes o Grande. Agora vamos ver sobre Herodias, essa mulher. Neta de Herodes Magno, Herodes o Grande casou-se com Filipe, seu tio, filho de Herodes Magno. Teve uma filha chamada Salomé com Filipe. Essas pessoas são conhecidas na Bíblia, porém as pessoas, ou a maioria delas, não sabem sua origem. Então temos que Herodias, a mulher do irmão de Herodes Antipas, ela foi uma mulher adúltera por deixar o seu marido Filipe e casar-se com seu irmão. Por ser neta de Herodes Magno. Por que neta? Porque ela era filha de um outro filho de Herodes o Grande. Ou seja, sendo neta de Herodes o Grande, ela era sobrinha de Filipe e também de Herodes Antipas. Primeiramente, ela casou com seu marido, primeiro tio, Filipe, e depois teve uma filha com ele chamada Salomé. Porém, mesmo assim, adulterou e casou-se com seu outro tio, Herodes Antipas. E Herodes Antipas, além de cobiçar a mulher do próximo, a mulher de seu irmão, a colocou em adultério, casando com a sua sobrinha, que também era esposa do seu irmão. E já tinha uma filha chamada Salomé. Estão vendo a linhagem de pecado dos Edomitas? E estavam no poder em Jerusalém, como rei dos judeus. Abandonou seu marido e tio Filipe, casou-se em adultério com o cunhado Herodes Antipas, que era irmão de Filipe, outro tetrarca. Filipe também era um tetrarca, porém não da região ali de Israel, mas de outras províncias. Mandou prender João Batista por ele advertir o adultério e o incesto de Antipas com a mulher de seu irmão, que também era sua sobrinha. Orientou Salomé, sua filha, a pedir a cabeça de João Batista num prato,
conforme Mateus capítulo 14, versículo 8. Então temos aqui o contexto. Vamos ver toda essa passagem. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Yahshua e disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Vejam aqui que essas pessoas em pecado até acreditavam, mas queriam dar suas próprias interpretações, e voltadas a quê? A heresias, a reencarnação e espiritismo, feitiçaria. Não era uma interpretação bíblica do Espírito Santo, não era uma interpretação verdadeira, mas por ter influência e cargos, status no mundo, eles influenciavam a muitos. Então tenham cuidado com a Cabalá e as interpretações da Torá pelos cabalistas judeus, pois não existe reencarnação. E no versículo 3 temos: porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão, isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque ela ficou muito envergonhada e cresceu-se a ira nela por João Batista falar a verdade, dela ter deixado seu marido e se casado com seu outro tio em adultério. E no versículo 4 temos: pois João o havia advertido, dizendo: não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Então temos que, mesmo Salomé pedindo, depois da dança, conforme o direito que o rei Herodes tinha dado a ela, ela fez isto sob orientação de sua mãe, Herodias. E no versículo 9, o rei ficou angustiado, contudo por causa do juramento e da presença dos convidados. Ordenou-lhe que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Então temos que, finalmente, foi entregue a Herodias a cabeça de João Batista num prato. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Yahshua o que havia acontecido. Então temos aqui o contexto desse personagem, Herodias. Temos que ela foi uma mulher adúltera. Agora vamos ver sobre Herodes Agripa I, um outro Herodes. Então temos aqui que não existe somente um Herodes. Temos que saber e fazer distinção de quem eram os herodianos e cada Herodes. Até agora vimos Herodes o Grande, que era Herodes Magno, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, e agora Herodes Agripa I, um quarto Herodes nesse curso e estudo voltado a Herodes e os herodianos. Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo IV. Esse Aristóbulo IV ele não é mencionado na Bíblia, por isso eu coloquei aqui em destaque. Esse filho de Aristóbulo, que era filho de Herodes Magno, sendo assim neto de Herodes Magno, Herodes o Grande, primo de Herodias. Ou seja, esse Herodes Agripa I, ele era filho de Aristóbulo IV. Aristóbulo IV, que não é mencionado na Bíblia, também era filho de Herodes o Grande, Herodes Magno. Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande, porque era filho de Aristóbulo IV
que também era filho de Herodes o Grande e não está na Bíblia. Por isso eu coloquei aqui em vermelho. Primo de Herodias, porque era filho de um outro filho de Herodes o Grande. E Herodias, filha de um outro filho de Herodes o Grande, por isso primos. Então vejam que está destacado aqui na família dos herodianos. Reinou de 37 d.C. a 44 d.C. Matou Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, a espada, conforme Atos capítulo 2, versículo 2. Ordenou a prisão de Pedro, do apóstolo Pedro, o Kefa, para continuar agradando aos judeus, já que tinha conseguido isto com a morte de Tiago. Também no livro de Atos, capítulo 12. Morreu comido por vermes como seu avô Magno. Também no capítulo 12 do livro de Atos, dos versículos 20 ao 23. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Então temos aqui em cima que o rei Herodes não quer dizer que seja o único Herodes desde o nascimento do Salvador. Esse aqui já era o quarto Herodes, que mandou matar ao apóstolo Tiago, irmão de João. E no versículo 3 temos: observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Isso foi logo após a Páscoa, nos 7 dias da festa de Asmos, o Matzá. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Ou seja, politicamente ele tinha conquistado a atenção dos judeus. Esse Herodes aqui, Agripa I, por ser um dia de festa ou uma semana pascual, uma semana de festas, ele conquistara a atenção deles, matando a Tiago e prendendo a Pedro. Então era tudo por interesse, para agradar e continuar no poder, como falso rei dos judeus. E no versículo 5 temos: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Elohim a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Atos capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Então temos que isso de fato ocorreu com o quarto Herodes, e não o único Herodes, como a maioria pensa. Agora vamos ver como sucedeu a morte de Herodes Agripa I. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Estão vendo aqui a exaltação e idolatria a Herodes? Isso acontecia desde Herodes o Grande. Porém, a teocracia e a ideologia dos herodianos era promover sempre Herodes, independente de sucessão. Aqui já era o quarto Herodes, mas essa ideologia era para promover ele
a Messias dos judeus, para continuarem no poder. E vejam aqui a exemplo do anti-Messias, que se sentará no santuário de Elohim, no lugar santo, e ostentará ser Deus. No versículo 23 temos: mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Elohim, ao verdadeiro Criador, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Então vejam que, geralmente, quando um homem se torna homem do pecado, ostentando-se ser Deus, geralmente seu fim, sua morte é causada sobrenaturalmente, através de um anjo ou do próprio Criador. A exemplo do que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o próprio Messias, nosso amado Salvador, único e verdadeiro Messias, destruirá o anti-Messias, o anticristo, com o sopro que sai de sua boca, sua palavra, a espada que ferirá as nações, como está em Apocalipse capítulo 19. Agora vamos ver Herodes Agripa II. Já é o quinto Herodes nesse curso e nesse estudo que estamos vendo. Filho de Agripa I e bisneto de Herodes Magno, julgou o apóstolo Paulo, como está em Atos capítulo 26, versículo 1. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Herodes Agripa II também presenciou, junto com os romanos, a destruição e tomada de Jerusalém pelo general Tito e seu exército em 70 d.C. Nomeado tetrarca pelo imperador Cláudio, expandiu Cesareia de Filipe, dando outro nome, chamando de Nerônias, em homenagem ao imperador Nero. Herodes Agripa II foi o último dos Herodes, da família herodiana. Morreu em Roma no ano 100 d.C. Então temos que esse Agripa II foi aquele que quase foi persuadido pelo apóstolo Paulo, porque acreditava nas escrituras, sabendo que os edomitas também ouviram falar do Criador, do verdadeiro Criador. Porém, com o passar dos milênios e séculos, eles passaram a seguir um Deus estranho. Mas Ismael, Esaú, foram criados por Abraão, com conhecimento do verdadeiro Criador. E muitos de suas descendências acreditavam nas Sagradas Escrituras e eram a favor do Templo de Jerusalém, porque eles também são filhos de Abraão, porém segundo a carne. Consequentemente, permitiram a reconstrução e reforma do templo e se valeram disto para serem reis dos judeus. Estão entendendo? E dessa mesma forma, o anti-Messias vai tentar usurpar o trono de Davi, porém jamais reinará sobre o trono de Davi, pois o trono de Davi, somente um é herdeiro, aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico e imortal e glorificado, conhecido como Nazareno. Agora vamos ver a genealogia de Herodes o Grande, o primeiro Herodes que vimos. Sabemos que ele foi pai dos 4 filhos em destaque ao lado, e já estudamos neste curso. O primeiro Herodes foi o Herodes Arquelau, o segundo Herodes Antipas, o terceiro Filipe, que não foi muito mencionado aqui porque ele era tetrarca
de uma outra região, porém era marido de Herodias. E também temos o Aristóbulo, que não é mencionado na Bíblia, mas também era filho de Herodes o Grande. E desses temos que Herodes Aristóbulo, que gerou a Herodes Agripa I e Herodias. Filipe, que também era filho de Herodes, casou com Herodias, que era sua sobrinha, filha de Aristóbulo, que não é mencionado na Bíblia, porém também era filho de Herodes o Grande. Por isso, Herodias, neta de Herodes o Grande. E essa Herodias, que casou com um dos filhos do avô, casou também em adultério com Herodes Antipas. Foi o que vimos no decorrer do curso. E Herodes Agripa I teve 3 filhos: Herodes Agripa II, Berenice e Drusila. Lembram dessas mulheres? Herodias, Salomé, Drusila e Berenice? Eis elas aqui dentro da própria família herodiana. Então temos que Berenice acompanhava Herodes Agripa II, como está em Atos capítulo 25, versículo 23. E temos Drusila, registrada em Atos capítulo 24, versículo 24, acompanhada do seu marido Félix. Félix, que também passou a ser da família herodiana, ou um herodiano, se tratando do partido político dos herodianos. Então temos aqui o nosso curso intitulado Herodes e os Herodianos. Não vou me deter geograficamente das regiões, das províncias de cada um, onde cada um governou, ou realmente de cada personagem aqui apresentado, porque para focar realmente esse título de falso rei dos judeus e modelo de antimessias, e quem foi Herodes. Lógico que esse estudo pode ser estendido para outras ramificações, outros contextos e até uma investigação de cada personagem. Porém, eu foquei neste tema como curso distinto para que façam distinção de quem foi Herodes na Bíblia, e que não foi somente um ou dois Herodes, mas aqui vimos 5 Herodes em destaque. Porém, Herodes o Grande tinha outros filhos, como Aristóbulo e Filipe. Então, compartilhe, colabore com os estudos do canal, compartilhe esse vídeo, que também é um curso para que você entenda de forma distinta quem era Herodes. E que não era somente um personagem ou dois, mas esse cargo ou status era da família dos Herodianos, que também era um partido político. Para que você tenha ciência, aprenda e não esqueça. Disponibilizarei também esses slides para que você possa apresentar em outros grupos, também em igrejas. Só enviar um e-mail para fimdotempo@gmail.com. Você pode baixar o vídeo ou usar somente os slides e usar aí em uma apresentação, tendo esse estudo em slide como base. Então, aos interessados nos slides, enviem um e-mail para fimdotempo@gmail.com e eu enviarei. Então concluo aqui o fim do curso. Herodes e os Herodianos, falso rei dos judeus e modelo de antimessias. Que o eterno Criador abençoe a todos, no nome de Yahushua, o Messias de Nazaré. Shalom e até os próximos estudos.